mulheres. Não é programada, eu não escolhi porque gosto, eu não escolhi porque achei que era relevante para o momento. Não, eu escolhi porque elas estavam aqui convivendo comigo. E muitas delas fazia muito tempo que eu não chegava perto. Apesar de estarem comigo há mais de 40 anos. Tem outras que a gente compra porque saiu na mídia, ou porque uma aluna indicou, ou uma colega indicou, e aí você dá uma lidinha, assim, aquilo não compõe muito bem com você, não tem a ver com aquele momento da pesquisa que você está fazendo naquela época, e aí fica encostado. Então, eu achei que, já que elas estão aqui comigo, né, elas mereciam ser visitadas, vamos conviver com elas. E eu não queria me programar muito, porque eu estou muito sobrecarregada, muito trabalho, que bom, né, gente? Muito trabalho, muita coisa. E eu não queria ficar sobrecarregada de fazer coisas que não é minha praia. Eu não faço resenha, eu não faço crítica de livro, eu quero só ler o tiquinho. Eu quero ver se essas leituras ampliam a minha capacidade de viver. Se essas leituras, assim fragmentadas como a gente vai fazer, elas podem ser um cuidado para mim, né? De eu frequentar a biblioteca que eu mesma cultivei durante todos esses anos, e vamos ver o que vai ser uma experiência. Bem, então são 40 autoras. Algumas têm mais de um livro, porque eu tenho trechinho de um outro livro que eu peguei, porque tem autoras que eu tenho praticamente tudo que escreveu. Dou uma dica assim, de duas autoras que eu tenho tudo, que é a Clarice Lispector, porque olha só que interessante, fiz a minha iniciação científica com Clarice Lispector, estudando no curso de letras Clarice Lispector. E Maria Gabriela Lansol, que frequentou a minha tese de doutorado. Vocês já sabem, quem gosta da autora ou não conhece, quer conhecer, aqui no canal, no Advento Poético, a gente leu a Maria Gabriela Lansol. Mas as outras eu tenho 1, 2, 3, às vezes mais, às vezes só um livro mesmo. São autoras que estão aqui na minha biblioteca em papel. Então, fiz os recortes. Vai faltar nomes maravilhosos que eu consulto, que eu gosto, mas que eu não tenho a materialidade. Porque eu também achei importante essa materialidade para mim, nesse momento. Então, vocês vão ver que é uma tarefa, assim, meio minha. É o cuidado de si, mas é o cuidado da Nina. Então, eu vou ler, tentando falar mais baixo, que para mim é difícil, vício de professora, né? Porque nem sempre eu fui professora aqui nessa tela, professora universitária, aquelas salas grandes que você tem que colocar a voz lá longe. Então, peguei esse hábito, mas vou tentar falar de outra maneira, porque eu também estou um pouco cansada de mim, sabe, aqui na tela. Vou ler também fragmentos, os livros que eu tenho com marcações, eu vou abrir em algumas marcações. Tem livros que eu tenho várias coisinhas, assim, que nem esses dois que eu separei para hoje. Então, já quero dizer por que eu comecei com esse livro. Comecei com essa autora, a nigeriana. Ela foi muito famosa ali, 2015, 2016, ela lançou meio que um boom das autoras africanas. Eu comecei com ela por causa do título, dos dois títulos, dos dois livros que eu vou ler os trechinhos hoje. O primeiro, lá de 2015, Sejamos Todos Feministas. Então, ela trouxe uma perspectiva, ela meio que consolidou, porque esses dois livrinhos, ela não é só palestrante do TED, sabe? Ela é uma romancista. Mas ela teve a condição de falar
e ser ouvida pelo mundo todo. Isso é muito raro para uma mulher negra e para uma escritora. Então, e para uma mulher de Áfricas, não é? Então, eu acho que isso dá um marco inicial. Aí eu vou começar com ela, porque o outro título é O Perigo de uma História Única. E eu acho que é um pouco disso que a gente vai fazer aqui, para não ter só um ponto de vista, uma perspectiva. Não, é um perigo a gente dizer, eu só leio esse tipo de coisa. Não, vocês vão ver que a minha biblioteca é bastante eclética e não é nada significativa, não. Eu vou trazer, sejamos todas feministas, eu tenho uns bilhetinhos, sabe? Aí o primeiro bilhetinho que eu fui colocando aqui nos anos da vida é Ativismo Delicado e Políticas de Narratividade. Esses bilhetinhos têm a ver com os usos que eu faço dessas leituras. E aí ela traz um conceito que eu acho interessante, que é o de feminismo feliz. É ainda uma conversa com um feminismo ocidental, mais antigo, com uma imagem que lá em África e pelo mundo também tem do feminismo. Então, essa coisa que ela traz de feminismo feliz foi importante num certo momento para tirar um ranço que vira e mexe e volta também quando a gente fala sobre... Ela se diz feminista feliz e africana. Depois ela se diz feminista feliz, africana e que não odeia homens. Então, e ela diz assim, se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. E aí eu acho que tem aquele perigo que nós estamos vivendo hoje. Se vemos uma coisa com frequência, ela se torna normal. Então, eu acho que essas leituras podem nos trazer um lugar para que a gente não se acostume com aquilo que a gente vê, com aquelas vozes dos preconceitos, com as vozes que nos atravessam cotidianamente, mesmo que a gente não queira. Então, ela vai falar também sobre a raiva. E eu acho que a raiva é uma coisa que a gente está achando normal ter. Mas eu acho que não deve ser normal. Então, ela diz assim, um conhecido disse que havia muita raiva no texto, que eu não deveria ter me expressado com tanta raiva. Isso é uma outra coisa. Mas eu não via razão para me desculpar, diz ela. É claro que eu estava com raiva. A questão de gênero, como está estabelecida hoje em dia, é uma grande injustiça. Estou com raiva. Devemos, diz ela, ter raiva. Ao longo da história, muitas mudanças positivas só aconteceram por causa da raiva. Além da raiva, também tenho esperança. Eu tenho raiva e esperança. Eu tenho mais raiva do que esperança, mas eu também tenho. Porque acredito, diz ela, profundamente na capacidade de os seres humanos evoluírem. Eu já não acredito tanto assim. Eu acredito que a gente descobre modos de viver nas realidades que nos impactam. Aí ela diz assim, a raiva, o tom dele dizia, não cai bem em mulheres. Uma mulher não deve expressar raiva, porque a raiva
a ameaça. Muitas de nós já vivemos isso no nosso dia a dia. Se a gente sai um pouquinho, é porque estamos desequilibradas. E aí, muitas vezes, vemos homens fazendo pior, que são considerados ativos, vigorosos, etc. Bem, então, ela falou assim, certa vez, numa reunião, ela disse que se sentira menosprezada por sua chefe, que havia ignorado seus comentários e elogiara um dos homens que havia emitido uma opinião parecida com a dela. Não sei, isso acontece demais comigo. Eu trabalho com artes manuais, 4 pós-graduações. A maioria das nossas pesquisadoras são mulheres. Quando tem um homem na jogada, muda completamente a dinâmica do grupo. Parece que tudo que aquele homem faz em artes manuais deve ser celebrado, mesmo que todas as outras mulheres façam melhor até. Então, nós temos isso na nossa subjetividade. Bem, aí ela está falando do ressentimento, que deixou o ressentimento, que essa pessoa deixou o ressentimento ferver em banho-maria. Eu acho que essa questão do ressentimento é uma questão que a gente tem que olhar. Muito daquilo que me afasta de algumas leituras de mulheres é a questão do ressentimento. Porque muitos livros, aqui eu vou comentar sobre eles, mas queria fazer um comentário geral. Alguns se tornam tão duros que a escrita dessas mulheres, elas enrijecem, trazem dados, trazem estatísticas, como dizer, no fundo, essa não é uma escrita feminina, essa é uma escrita que vale. Eu sinto isso. Pode ser só a impressão. Aqui mais adiante, que vão ter essa que eu parei de ler, eu li assim, arrastado, por causa disso. Porque o que eu procuro na escrita, na minha escrita, é a intensividade e a possibilidade de dizer do menor, de dizer da vida simplesmente. E isso é gostoso, não é? Porque o povo quer são as palestras do TED, são os romances maiores. Isso que eu procuro na escrita das mulheres é aquela escrita que é considerada de uma escrita menor, porque não faz parte daquilo que o homem traz como maior. Então, a gente vai conversar um pouco disso, porque não tem condições de a gente passar por essas mulheres sem falar sobre essa questão da escrita também, essa questão do maior e do menor. Então, eu tenho os bilhetinhos nesse daqui. Um dos bilhetinhos que eu tenho, eu até escrevi em vermelho grande, está escrito, fui ao armarinho. Eu fiquei pensando, mas por que eu escrevi isso? É por causa da metodologia. Aí queria falar da metodologia do nosso programa. Falei já um pouco, mas na minha tese, a metodologia se chama Fui ao Armarinho, que é mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu fui andando e pegando os livros, e agora que eu estou com os livros na mão, é que eu vou tentar trazer um sentido, uma coerência, que talvez não chegue, talvez não venha, talvez eu não consiga. Eu queria me colocar nesse lugar aqui numa tela, no lugar talvez do fracasso. Então, a metodologia do Fui ao Armarinho é aquela coisa que você vai ao armarinho. Não sei se quem faz artes manuais, não sei se todos que estamos aqui fazem, mas às vezes você está com vontade de fazer uma coisa
você ainda não sabe bem o que é. Você tem um rumo. Aí você vai no armarinho e vai pedindo as coisas, sabe? Aí chega em casa com aquelas coisas, coloca em cima do tapete, e aí a ideia vem depois. E é um pouco isso que eu acho que o nosso programa vai ser. Eu trouxe as coisas da biblioteca, do armarinho. Estou com elas aqui em cima do tapete. Vamos ver o que vai dar. Então, essa foi uma das questões que eu anotei nesse livrinho quando eu estava relendo, porque estava gostoso também para mim, sabe? Eu pego esses livros, dou uma olhada, vejo as coisas que eu anotei, fico imaginando por que será que eu anotei isso? Por que será que eu sublinhei essa parte? Aí eu lembro também de quando esse livro chegou para mim, a surpresa que foi, de saber que existia. Então, tem várias coisas que são afetivas, que fazem parte dessa dinâmica de ter uma biblioteca e viver com ela. E aí, eu tenho uma outra anotaçãozinha aqui que diz assim: o pensamento não é algo que a gente faz sozinha. E eu acho que é um pouco isso que eu queria fazer com as minhas autoras em papel que convivem comigo. O que eu penso, o que eu escrevo, o que eu sei, o que eu ensino, o que eu transmito, o que eu estimulo a fazer, não é só assim. Elas estão todas comigo, elas passam por mim, algumas ficam mais tempo, outras menos, mas não é uma coisa que a gente faz sozinha, a gente não pensa sozinha, a gente participa do pensamento do mundo. Isso é o primeiro ponto, mote, para esse nosso encontro, autoras. O pensamento do mundo, a gente está aqui participando disso. E eu acho que esse é o pensamento que me faz perceber uma terapêutica. Se eu estou aqui na minha biblioteca, aqui na roça, e me sinto no mundo, isso produz em mim um sentir afirmativo do meu estado. O cuidado de si, ele é também, eu anotei aqui, minhas anotações, que eu fiquei pensando enquanto lia a nossa autora. O cuidado de si como consciência de coletividade. Eu acho isso importante. Acho que a consciência de estarmos todos conectados, isso faz a diferença na nossa saúde. E aí, por último, a última anotaçãozinha. Ainda tem mais uma aqui. Cuidar do pensamento é cuidar de algo público. Então, mesmo que essa minha biblioteca esteja aqui na minha casa, ela é pública. Ela é aqui ancorado na minha roça, tem gente de todo mundo. Isso me deixa feliz, sabe? E aí, a última anotação da nossa querida aqui. A importância da multiplicidade. Então, esse livro, O Perigo de uma História Única, que eu escolhi para inaugurar, eu acho que foi a única ordem que eu fiz foi essa, escolher por onde inaugurar. Por onde inaugurar? Por uma coisa que eu tenho um pouco de aversão, que é esse mundo vitrine, esses TEDs, e aí eu queria acolher em mim também essa aversão. Por essas autoras que são vitrines também, que dão palestras, também isso é uma coisa que, às vezes, na academia a gente torce o nariz, mas eu queria trazer ela para pertinho. E também por uma autora que a gente usa e joga fora, como essa. Porque passou, foi uma coisa que deu que nem uma febre. Sejamos todas feministas, aí joga fora a autora. Consome a autora, joga fora a autora. O perigo de uma história única. Isso eu já vi, isso não sei o quê. Não. Como é que a gente convive com essas ideias? Como é que a gente
faz dessas ideias dispositivos que nos permitam estar vivas e bem, do jeito que ele é. Então, eu vou ler esse finalzinho aqui, acho que é só isso que eu separei. As histórias importam, diz a nossa oradora magnífica. As histórias importam. Muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar a dignidade despedaçada. Eu acredito muito nisso, gente. Muito bem. Então é isso. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.